você, feche teus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Nós declaramos em nome de Jesus que tudo aquilo que nós não podemos, nós cremos que o Senhor pode. Tudo aquilo que nós não sabemos, nós cremos que o Senhor sabe. Por isso nós pedimos em nome de Jesus, derrama sobre nós a revelação da Tua vontade. Pai, derrama sobre nós, Pai, a revelação do Teu querer, aonde o Senhor deseja que a gente vá, o que o Senhor deseja que a gente faça, os próximos passos que o Senhor deseja que a gente dê. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, ela seja como um divisor de águas sobre as nossas vidas, Pai. Não tem a ver com a estrutura de um sermão, não tem a ver com o tempo que eu passei, Pai, para organizar ideias. A gente não veio aqui para ouvir ideias de um homem, nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, ela gere vida em nós. Gera vida em nós, Pai. Gera vida sobre nós, Jesus. Prepara esse ambiente, Pai. Nós sentimos a Tua presença aqui, mas nós pedimos mais. Aumenta a intensidade da Tua presença aqui nessa noite. Aumenta a intensidade da Tua glória nessa noite. Aumenta a intensidade, Pai, do Teu poder nessa noite. Poder de quebrantamento, unção que despedaça o jugo, paz que excede todo entendimento. Aquilo que o dinheiro não pode comprar, aquilo que as nossas mãos não conseguem conquistar, mas nós já recebemos por fé. Nós te pedimos, derrama sobre nós, Jesus. Eu sinto uma direção de liberar palavras sobre você. Se você recebe isso, estenda suas mãos como alguém que recebe algo dos céus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Flua com liberdade, Jesus. Flua com liberdade, Jesus. O homem faz planos, mas a palavra vem do Senhor. A última palavra é Tua, Pai. A Tua palavra é sempre direção para aqueles que o temem, Pai. Nós pedimos, nos dá direção nessa noite, Jesus. Renova aquele que está cansado, dá direção ao que está perdido. Coloca de pé aquele que está abatido, Pai. Pai, em nome de Jesus, todo pensamento que a gente carrega, que não está alinhado com os seus, retira nessa noite, remove, Pai. Pensamentos que não são teus, sugestões que o inferno liberou sobre nós e nós aceitamos, sementes que não foi o Senhor quem semeou, mas nós recebemos, palavras que não te alegram, Pai, coisas que ouvimos de pessoas e nós aceitamos como verdades, sentimentos, Pai, que não são teus para nós rejeitamos agora. Para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que invada o nosso coração, para que renove a nossa alegria, para que renove as nossas forças, para que renove a nossa expectativa, para que renove todo o ambiente em que nós entrarmos. Nós declaramos, Tu és Deus, Tu és Senhor sobre as nossas vidas. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Seja feita a Tua vontade. Você pode declarar isso comigo? Diga, Pai, seja feita a Tua vontade. Diga assim na terra, como já é feita nos céus. Diga, eu abro o meu coração para receber uma palavra de vida que vai liberar o meu destino em nome de Jesus. Amém. Se você crê nisso, aplauda Ele. Você pode aplaudir forte no teu lugar. Aleluia. Pode sentar, ficar à vontade. Aleluia. Tem alguém que está feliz aí? Amém? Eu quero te convidar a vir junto nessa mensagem, ok? Vamos incendiar aqui essa noite. Quantos estão comigo aqui? Quantos concordam com isso? Vamos incendiar aqui, cara. Quando Deus falar algo que tocar no teu coração, não receba de forma passiva. Reaja a isso, amém? Tem algum pentecostal aí? Tem algum incendiário aí? Tem alguém que vai fazer parte do maior avivamento da história? Glória a Deus, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, a gente está começando uma série. Pode botar um pouquinho mais baixinho, mano, volume bem baixinho. A gente está começando uma série e o tema dessa nova série é Wild, selvagem, silvestre. E sabe o que é maravilhoso? Eu estava conversando com os meninos essa semana, eu falei, cara, eu quero falar sobre uma perspectiva de Jesus que nem sempre a gente ouve falar. Eu quero falar sobre um Jesus que era ousado, um Jesus que Ele não media esforços, era um Jesus que ele fluía em poder e em autoridade ao mesmo tempo que fluía em compaixão e graça. Um Jesus que as palavras dele eram como espadas de dois gumes que dividiam não só a história das pessoas, mas dividiam todos os lugares por onde ele passava, em antes da chegada dele e depois da chegada dele. Você está comigo? A chegada de Jesus, meu irmão, é algo tão poderoso que dividiu o calendário da humanidade. Todo o calendário hoje, se você crê ou não,
se você é cristão ou não, o teu calendário foi afetado pela vinda de Jesus, é antes de Cristo e depois de Cristo. E sabe o que eu acho interessante? Eu compartilhei algo algumas semanas atrás e foi para a internet, eu falando que você é uma ameaça. E nesse vídeo eu falo, olha, não se engane, você é uma ameaça. Todas as vezes que você se posicionar no teu chamado, na tua identidade, você vai ameaçar o sistema que te cerca, você vai ameaçar o sistema religioso, você vai ameaçar as estruturas que vão de encontro àquilo que a palavra diz. Então não se engane, você é uma ameaça. E é interessante porque eu fiquei impressionado com o feedback desse vídeo. Você está comigo? Diga amém. A galera desse lado está comigo? Amém? Então vamos junto, não se distrai, cara. Eu falei, sabe o que é interessante? As pessoas quase que se assustaram e ouvi falar da perspectiva de um Jesus que era ousado, um Jesus que em alguns momentos era até bruto. Deixa eu te falar, isso me chamou atenção. Eu falei, uau, eu acho que a gente ouviu tantas vezes falar de compaixão como se fosse um paradoxo de autoridade, poder e fúria, que a gente muitas vezes esvaziou da identidade de Jesus, quem realmente Ele é. Muitas vezes a gente olha para Jesus e acha que Ele é alguém passivo para fazer muitas coisas, porque Ele age em misericórdia. Mas entenda isso, a misericórdia é para aqueles que o temem, mas existe um Pai furioso que continua furioso com o pecado. Jesus, Ele tem misericórdia com o pecador, mas Ele é furioso com o pecado. A palavra de Deus diz que o Pai, Ele teve prazer em moê-lo. Por que o Pai teve prazer em moer Jesus? Porque sobre Ele estava toda a condenação do mundo, todo o pecado, toda a injustiça, todo o jugo. Então o Pai olha para Jesus e não via mais Jesus, via o pecado da criação sobre Jesus. E o Pai teve prazer em moê-lo. E essa palavra eu não quero que traga para você abatimento do tipo, uau, eu preciso correr para Jesus porque senão eu vou para o inferno. Não. Eu quero falar da perspectiva de um Jesus que invadiu o inferno para ter você de volta. Quem tem que temer essa faceta do caráter de Jesus não somos nós, mas é o inferno. Porque todas as vezes que o inferno se levantar para tentar roubar você de Jesus, ele vai entender quem é o leão da tribo de Judá, quem é o Jesus selvagem, quem é esse amor furioso. Um amor furioso, cara, capaz de invadir o inferno. E eu botei wild, e se a minha pronúncia não está tão legal, não leve em consideração, tem algo além disso para ser liberado hoje. E eu comecei a pesquisar algumas características. Selvagem, silvestre, e uma delas me chamou a atenção, cara. Indomesticável. Uau, quando eu li sobre isso eu falei, indomesticável. Você sabe o que é um animal ou alguém indomesticável? É aquele que você não consegue submeter os seus instintos a qualquer tipo de deformação. Você pega um cachorro e você vai sobre ele com autoridade, você é mais alto que ele, você tem um olhar que intimida ele, e você fala, ei, senta. Como é que seria isso em inglês? Sit down? Sit, ele senta. Agora corre, ele corre. Agora vem, ele vem. Por quê? Porque só da perspectiva que ele tem, ele olha para você e ele já está intimidado pela tua altura. Isso acontece tanto com os animais quanto com pessoas também. Você pode perceber, quando a gente é criança, quando o adulto vem falar, a gente já fica intimidado pelo tamanho. Então a psicologia infantil fala que se você quer alcançar o coração de uma criança, quando você está falando com ela, você precisa se abaixar, se colocar na mesma altura do campo de vista dela, para ela entender, eu não sou uma ameaça para você, eu estou falando com você de igual para igual. Você está comigo? Agora, o que é alguém indomesticável? É alguém que não importa o tamanho que você tenha, não vai se dobrar a você. Não importa o tamanho que você tenha, não importa o tamanho do que se levante, não importa, não vai se dobrar a você. Por quê? Porque o instinto que eu carrego não se dobra às circunstâncias. Cara, é poderoso o que está fluindo aqui, mano. O instinto que eu carrego não se dobra às circunstâncias, não se dobra às adversidades, não se dobra às tempestades, não se dobra ao inferno, não se dobra às potestades, não se dobra a nada daquilo que se levante. O que é um Jesus selvagem? É um Jesus que tem compaixão com o pecador, senta à mesa dele, abençoa, libera palavras de vida, vai na casa de Zaqueu, janta com ele, se senta próximo de prostitutas, defende a mulher adúltera, chega para ele e pergunta, ei, aonde estão agora os seus acusadores? Esse Jesus se enche de compaixão, mas não se esvazia da sua característica selvagem. Quando os religiosos se levantam quando os religiosos começam a fazer comércio na casa do pai dele, quando pessoas se levantam para combater aquilo que Jesus veio libertar, eles enxergaram a perspectiva de um Jesus selvagem. Sabe o que eu aprendo? A gente vai enxergar em Jesus a perspectiva
que Ele tem de acordo com o posicionamento que nós temos. Se você corre para Ele como filho, você vai encontrar um Deus de amor. Se você foge dele, você vai encontrar um Deus de amor. Agora, se você vai contra Ele, tentando questionar a identidade que Ele tem, o que Ele carrega, você vai entender o que é um amor furioso, que vai até o inferno para trazer de volta quem é seu e defender de quem não é. Você está comigo? Eu quero falar sobre um Jesus selvagem, mano, wild, um Jesus silvestre, um Jesus indomesticável, que não pode se conter, que não tem como deformar o seu instinto. Sabe, eu fui no safari da Disney aqui esses dias. Quantos aqui já foram no safari? E é uma experiência incrível, cara. Eu fui lá com a Kezinha, com a Ceci, com alguns amigos. A gente vê vários animais. Tinha uma zebra lá que eu tenho pra mim que era um jegue pintado à mão, porque tava estranho, mano. Se fosse no Brasil eu falaria, mano, tá estranho isso aqui. Como é na Disney a gente fica assim, não sei. Mas era estranho, tinha alguns animais legais, tinha uns flamingos lá, não estava tão rosa quanto eu achei que eles estariam, mas estavam lá, estava todo mundo feliz. Mas um animal me chamou a atenção, de verdade. Quando a gente passou na parte onde estão os leões, a gente fica assim, cara, deve ser assustador, mano. Deve ter um leão assustador, cara. Deve ter um animal feroz que todo mundo vai se esconder dentro do carro e vai ficar todo mundo preocupado dele pular lá. Aí daqui a pouco a gente viu, tinha um leão abatido, sentado numa rocha. Ele olhou pra gente e fez... Tipo, é o que tem pra hoje. Se a gente falasse, mano, faz alguma coisa, ele ia falar assim, cara, é o que tem pra hoje, mano. Eu tô aqui já, tira uma foto aí, posta sua hashtag, vai ser feliz. Aí a Kezinha falou, amor, parece que tá doente esse leão. Parece que está triste ele. Eu falei, sabe o que é, amor? O leão tem uma característica interessante. Pastor, você sempre tem esses insights assim, você deve ser um saco andar junto com você. De tudo você quer tirar a revelação. Não é, cara, é porque tem coisas que fluem na hora, você fala, uau, isso dá uma mensagem, uau, Jesus quer falar comigo aqui. A verdade é que Deus está falando o tempo inteiro. A gente que percebe ou não que Ele está soprando, amém? Eu falei, sabe o que é, amor? A identidade do leão está justamente em ele ser feroz. Se você tira dele essa liberdade, você tirou dele o propósito de ser. Sabe o que eu vi, cara? Um leão cercado de conforto, mas ele está morrendo porque foi privado do propósito. Leões cercados de conforto, morrendo porque foram privados do propósito. Sabe qual a maior tristeza que eu tenho em falar disso? E é por isso que eu creio que Deus me trouxe para cá, cara, eu e a minha casa. É que leões cercados de conforto e privados de propósito não estão apenas restritos ao safari da Disney, mas tem mais gente que ainda não entendeu o chamado que recebeu em Cristo aqui em Orlando. E eu quero agitar você, eu quero falar, ei, coloca para fora o rugido que você carrega dentro de você. Ei, coloca para fora quem Jesus te chamou para ser. Quando Jesus chega para Pedro e fala, ei, eu quero te fazer um convite, cara, você está pescando peixe, você está fedendo a peixe, você está aí empreendendo, você é um homem de negócio, ok, isso é legal, isso é quem você era até eu chegar, mas eu tenho um convite. Eu quero te chamar, Pedro, para se tornar pescador de homens. E sabe como a gente enxerga muitas vezes o que é um pescador de homens? Já sei, eu vou me tornar um evangelista, eu vou pegar pessoas que não são crentes e vou trazer para a minha igreja. Eu tive um discernimento algum tempo atrás, cara, isso é algo pessoal, eu não quero transformar disso numa doutrina, mas eu falei, eu acho que o convite de Jesus vai muito além de pegar alguém que não é evangélico para se tornar evangélico. Não tem a ver com mudança de blocos religiosos, tem a ver com mudança de natureza. O que Jesus está falando é o seguinte, Pedro, eu quero te ensinar a pescar o homem que existe dentro de cada homem. Eu quero que você aprenda, Pedro, quando liberar uma palavra, trazer para fora o homem que eu sempre quis que os outros fossem. Quando eu prego, Cainã, eu não quero que você seja alguém que se tornou evangélico e agora está firme na igreja, não, cara. Eu quero que o Cainã de Deus venha para fora. Eu quero que o Pablo de Deus venha para fora. Aquele que foi desenhado, desejado, concebido, o design foi feito desde o princípio para se tornar. Então, a cruz é exatamente isso, que é matar quem a gente se tornou, para que possa nascer quem Deus sempre quis que a gente fosse. Esses são os pescadores de homens. Não são doutrinadores religiosos, não. São aqueles que pegam você e tiram o que tem de melhor de você. Na verdade, tiram a única coisa que realmente é você. Porque tudo aquilo que não é o que Deus te chamou para ser é deformação da tua identidade. Por isso que a palavra fala, olha, transformai-vos pela renovação do teu entendimento, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra de Deus está dizendo, olha, transformai-vos, ou seja, muda a forma, deixa eu estabelecer sobre você o design original pelo qual eu te concebi, para que aí então você consiga experimentar a minha boa, perfeita e agradável vontade. Você está comigo? Leões cercados de conforto, morrendo
Porque tem ausência de propósito. Sabe uma coisa que é interessante sobre os leões, cara? Não sei se você já parou para, sei lá, estudar sobre isso. Não sei se você já viu isso no Google. Eu vi no Google pelo menos, mas os leões, eles têm uma característica incrível. Ele é o animal mais temido. Ele é considerado o rei da selva. Mas tem uma característica no leão. Ele não é o maior animal de todos. Ele não é o mais forte entre os animais. E ele não é o mais rápido entre eles. Preste atenção nisso. O leão não é o mais rápido, o leão não é o mais forte, o leão não é o maior, mas quando ele chega, todo mundo sabe quem ele é. Você sabe por quê? Porque o poder do leão está na identidade que ele carrega. É por isso que quando Jesus veio, os religiosos que esperavam um avivamento estético olharam para ele e falaram: bom, não é tão grande quanto a gente imaginava, não tem tanta pompa quanto a gente imaginava, não é tão rico como a gente imaginava que o Filho de Deus seria, não veio cercado de tantas coisas como a gente imaginou que o Filho de Deus seria, então não deve ser ele. Mas aqueles que tiveram sensibilidade para entenderam: esse é o leão da tribo de Judá, esse é o Messias enviado por Deus, esse é aquele que João Batista falava, aquele que a voz que clama no deserto dizia: eu estou aqui falando sobre o reino de Deus, mas há de vir um que tem muito mais poder e muito mais autoridade. Quando Jesus chega, eles entenderam: ei, esse é aquele de que os profetas falavam, esse é aquele que os meus pais falavam, os meus avós falavam. O Jesus selvagem, irmão, o Jesus destemido. Pastor, até hoje eu ouvi falar de Jesus como um cara legal, e ele era incrível, mano. E aí que está a loucura do evangelho. Ele pega extremos e convive com eles como se não fossem mais paradoxos. Preste atenção nisso. Paradoxo é quando você pega extremos e eles se anulam. É uma coisa ou outra. Não tem como coexistir no mesmo tempo, no mesmo espaço. Mas o evangelho pega aquilo que aos nossos olhos seriam paradoxais e faz com que caminhem juntos. Um amor furioso. Um leão que vem como um cordeiro. Um Deus que criou todos os homens, que se esvazia da sua glória e vem como um homem. Alguém que é dono de todas as coisas e vem para nascer numa estribaria emprestada. Cara, o evangelho está o tempo inteiro confrontando a nossa lógica e dizendo: ei, a dinâmica do meu reino é diferente da dinâmica da terra. Eu não vejo como o homem vê, eu não me movo como vocês se movem. Você está comigo? Diga amém. Colossenses 2,9 diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E nele também foram circuncidados. Presta atenção nisso. Não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas como a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Eu preguei, acho que semana passada, no Spring Break, eu falei sobre desistir. E eu falei sobre o poder da decisão. Não sei se você estava aqui, você lembra? Na etimologia da palavra decisão, decisão significa cortar. É por isso que incisão é cortar dentro, circuncisão é cortar ao redor. O que a palavra está dizendo é justamente o seguinte: olha, Jesus não veio fazer aquilo que a lei antes fazia. Ele separava homens, porque aqueles que estão debaixo da aliança, da antiga aliança, agora precisam passar por esse processo. E todo mundo vai saber que ele é marcado por Deus, ele foi separado por Deus, ele faz parte do povo escolhido por Deus. O que aqui está dizendo em Colossenses é o seguinte: olha, essa aliança foi forte, mas existe uma mais forte. Essa aliança, ela tinha poder, mas existe uma mais poderosa, porque agora não é o despojar de uma parte da carne, mas é o destituir todo o poder da carne. Você está comigo? Ele fala: agora vocês receberam a plenitude, e nele também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Despojar, meu irmão, significa destituir de poder. Ele está dizendo o seguinte: quando Jesus entra na tua história, a carne não impera mais sobre você. O governo da tua história não está mais sobre a carne. A gente pega porque quer, irmão. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Já fui em conferências pregar e o tema da conferência era tipo assim: lutando contra o pecado. Nunca vai vencer, porque você está tentando lutar uma luta que já aconteceu. A luta já foi vencida na cruz. O que a gente tem que fazer é se apossar daquilo que Deus já liberou para nós. Aí tem gente que está tentando lutar lutas que não existem mais, e por isso que não consegue receber vitórias que não existem mais. Por quê? Porque você não consegue receber algo que já passou. Você precisa receber hoje aquilo que Deus tem para você hoje. O que Deus tem para nós hoje? A certeza de que aqueles que estão em Cristo vão morrer com Cristo, mas com Ele juntamente ressuscitarão. Aqueles que aceitam
O mistério da morte, que é nascer de novo, passar pela redenção, se despojar da carne, abrir mão do velho homem, receberão, assim como Jesus recebeu, uma nova vida, redenção. Você está comigo? Eu não queria entrar nesse assunto, cara. Eu queria que fosse um pouco mais cool, mas eu tenho que falar, mano, disso. Que não tem como falar de propósito para quem ainda não entendeu o novo nascimento. Não tem como falar de destino para quem não entendeu mudança de natureza. Não dá, e a gente está acelerando etapas que você não tem pré-requisitos para chegar lá. É como ficar falando de um carro com a Cecília. Ela não tem habilitação para chegar lá. Então, filha, deixa eu te ensinar primeiro o que significa essas faixas brancas na estrada. Deixa eu te ensinar primeiro, filho, o que significa a placa stop. Depois que você entender o básico, você pode seguir. O problema é que a gente está o tempo inteiro debaixo de uma mensagem apostólica dizendo: hey, go, let's go, vamos fazer, vamos agir. Mas antes de fazer, a gente precisa entender quem a gente é, porque o que você é determina o que você pode também. Colossenses 2:9 vai até o 15, cara. É maravilhoso, ele vai falando: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Porque quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus o vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões, Ele cancelou a escrita de dívida. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Ele a removeu, e eu sou apaixonado por essa parte, cara. Olha o que a Bíblia diz. Ele removeu toda a escrita de dívida que havia sobre nós e pregou ela na cruz. E tendo agora despojado os poderes e as autoridades, publicamente os expôs ao desprezo. Na minha versão, nova versão internacional, diz: fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ei, olha para mim. O Jesus selvagem que eu quero falar nessa noite, a Bíblia diz que fez do inferno um espetáculo público. Fez deles como um circo e falou: ei, vocês acharam que me pararam na cruz? A cruz não é o final da minha história, a cruz é o início dela. A cruz não é o final da revolução que eu vim trazer, a cruz é o início da revolução. Vocês cooperaram para que se cumprisse o que o meu pai havia dito. Vocês cooperaram para que se cumprisse o que os profetas haviam dito. Jesus é o selvagem, mano. Wild. Jesus expulsa os cambistas do templo. Olha que interessante, João 2,13 diz assim: quando estava chegando a época da Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém, e no pátio do templo ele viu alguns homens vendendo bois, ovelhas e pombas, que eram coisas que eram usadas para os sacrifícios, e outros estavam assentados diante das mesas trocando dinheiro. Então Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos eles, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas, e aqueles que vendiam as pombas, ele disse: ei, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Os seus discípulos então lembraram-se do que havia sido escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: ei, que sinal miraculoso o Senhor pode nos mostrar como prova da autoridade que você tem para fazer tudo isso? Presta atenção nisso, cara. Jesus chega lá, ele se revolta. O Jesus selvagem que eu quero falar nessa noite, ele sai virando as mesas, ele sai quebrando tudo. Ele fala: vocês estão malucos? Vocês estão fazendo na casa do meu pai um comércio. Esse templo, ele foi construído para adoração. Vocês estão fazendo agora dele um shopping center. Vocês estão trocando moeda, fazendo câmbio. Aí os judeus chegam para ele e falam assim: ei, quem é você para fazer isso? Mostra um sinal miraculoso para que a gente creia que você tem autoridade para fazer isso. Sabe o que Jesus fala? Então tá bom. Eu vou falar para vocês então o que eu vou fazer. Destruam esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Os homens começam a questionar: quem esse cara pensa que é? Esse templo demorou décadas para ser construído. Mas o próprio texto continua dizendo: Jesus não falava do templo construído por mãos humanas, Jesus falava de si mesmo. Ele falava: vocês podem me matar, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. Tem alguém que está comigo, gente? Pelo amor de Deus, vamos junto. Ei, vocês podem me destruir, mas eu ressuscitarei. Vocês querem um sinal miraculoso? Ok. Me coloca numa cruz e vocês vão entender quem é que está sendo crucificado. Me coloca numa cruz e vocês vão entender qual é o amor furioso do meu pai, o que ele é capaz de fazer. Vocês querem paralisar minha revolução? Ok, me coloque numa cruz, porque quando eu chegar no inferno não vou ser paralisado por ele. Pelo contrário, eu vou tomar dele as chaves do inferno e da morte, e eu ressuscitarei. Mano, que Jesus é esse, cara?
A gente vê muitas vezes a religião falando de Jesus e mostrando Jesus, e a gente até meio que brincou um pouco com essa arte sacra, sem desrespeitar nenhuma religião, mas entenda isso, a gente foi doutrinado a enxergar Jesus como alguém passivo, estático, omisso, que tem poder para fazer algumas coisas, desde que isso não fira outras. Jesus não estava preocupado em quebrar paradigmas. Jesus, ele mudou a história, ele botou o mundo de cabeça para cima. Ele não estava preocupado com os religiosos, ele não estava preocupado com a lógica, ele não estava preocupado com nada disso. Jesus chega, olha que loucura, cara. Jesus vai ressuscitar Lázaro, o povo olha para ele, está na minha Bíblia e na sua. O povo começa a falar: esse não é aquele que tem feito milagres, sinais, maravilhas, curado enfermos? Cara, se ele tivesse chegado um pouco antes, Lázaro não teria morrido. Você sabe o que é isso? É a nossa natureza sempre querendo dizer para Deus como Ele tem que fazer. Ei, irmão, na tua vida, deixa Deus ser Deus, cara. Deixa Deus ser Deus. Às vezes a gente fica frustrado tentando antecipar estações. A gente está tentando enxergar um Jesus que não existe. Ei, eu quero falar de um Jesus que nem sempre a gente ouviu falar, mas é o Jesus de Deus. Ei, olha para mim, cara, você que está estudando, você sabia que toda a perspectiva com que a gente enxerga o inferno, toda a perspectiva estética com que a gente enxerga Satanás, ela foi construída a partir de um livro? Você sabia que existe um livro chamado A Divina Comédia de Dante, que foi escrito há 7 séculos atrás? E esse livro mudou a cosmovisão das pessoas de como era o inferno, de como era Satanás, até a visão do purgatório que algumas religiões tomaram para si como sendo verdades, apesar de não estar na Bíblia, foi construída através de um livro. Você está comigo? Olha para cá então, pelo amor de Deus, olha que loucura. Um livro, A Divina Comédia de Dante, o autor escreve um livro que é um romance que se passa por um homem que foi ao inferno e ele começa a passar por processos no purgatório. Só que ele vai descrevendo características físicas, estéticas, e aí todo mundo começa a falar sobre esse livro, e séculos depois o mundo enxerga o diabo vermelhinho com uma cauda porque alguém 7 séculos antes falou que ele era assim. Pastor, onde é que você quer chegar, mano, com isso? O que tem a ver a Divina Comédia de Dante com Jesus selvagem? O que eu quero te dizer é o seguinte, cara: se a forma como a gente enxerga o diabo e o inferno pode ter sido distorcida pelo que a cultura diz que ele é, quem garante que o Jesus que você busca é de fato o Jesus de Deus? Ou é só o reflexo de um Jesus construído por homens também? Cara, eu tenho 3 anos de convertido. Sabe o que eu percebi? Durante muito tempo a religião me oferecia filtros para eu colocar sobre a imagem de Jesus, e eu achava que aquilo ia me ajudar a enxergá-lo melhor. Eu descobri depois de um tempo que ele só me afastava do Jesus de Deus. O Jesus evangélico algumas vezes é tratado quase como se fosse um remédio a mais na prateleira. Tem igrejas que, se você parar para analisar, só falam de milagres físicos, campanhas de milagres físicos, só milagre, 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 não tem palavra, discipulado, milagre, milagre, milagre. Pastor, qual é o problema disso? O problema é que a gente fica tão viciado em querer só milagre físico que a gente começa a olhar para Jesus como mais um remédio na prateleira. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem algum tipo de relacionamento com os remédios que você usa, ou depois que resolve o teu problema você deixa eles guardados lá? O problema de olhar para Jesus como mais um remédio na prateleira é que a minha relação com Ele só tem sentido enquanto eu estou doente. Depois que a doença passa, eu não preciso mais. E se eu precisar de novo, eu sei onde eu vou buscar. Jesus evangélico, tem igrejas que só estão falando de Jesus na perspectiva de alguém que pode mudar a tua história financeira. Cara, entenda isso: Jesus ele cura, Isaías 53, Jesus ele supre, Filipenses 4,19, Jesus ele transforma histórias. Mano, mas são facetas do caráter de Jesus. Não se prenda a uma delas, existe muito mais de Deus, cara. Existe um Jesus selvagem que quer se revelar pra gente. Parei para pensar, eu falei isso com o Patrick ontem. Falei: Patrick, eu nem sei porque eu estou falando da Divina Comédia de Dante. Depois eu falei: cara, já sei. Deus quer falar isso nessa série. Se até a forma que a gente enxerga o inferno pode ter sido construída segundo a cultura, quem garante que o Jesus que a gente está buscando tem a ver com o Jesus de Deus? Entenda isso em nome de Jesus. Eu lembro que eu tive uma experiência com o Ceci que me marcou para sempre. Uma vez a gente estava cozinhando, eu e a Kezinha, e a Ceci estava perto. Aí a gente pediu para ela pegar uma essência de baunilha. Alguém que já viu uma essência de baunilha? Ok. E aí ela olhou e falou: pai, como é que é uma baunilha? Eu falei: filha, tá aí uma boa pergunta, eu não tenho a menor ideia de como é que é uma baunilha. Alguém que sabe como é que é uma baunilha? Levanta. Isso, uma florzinha. 4 pessoas sabem nesse auditório, ok.
Eu não era uma das 4, se me perguntasse naquela época. E aí Cecília falou: pai, como é que é uma baunilha? Eu falei: filha, eu não sei. Aquele momento passou, mas algo me chamou a atenção. Eu falei: mano, desde pequeno eu sei o cheiro que a baunilha tem, ou pelo menos o cheiro que me dizem que ela tem. Desde pequeno eu acho que eu conheço a baunilha, ou pelo menos eu achava que conheciam, porque todo mundo me dizia: isso aqui é o cheiro que a baunilha tem, isso aqui é o gosto que a baunilha tem. A grande questão é, eu nem sei como é que a baunilha é. E sabe o que eu percebi? Eu achava que eu conhecia a baunilha a vida inteira, quando na verdade eu só conhecia a essência artificial dela. Aí Deus falou comigo: filho, exatamente assim que muita gente na tua geração me enxerga. Acha que eu me movo porque alguém disse que eu me movo assim. Acha que eu tenho essa identidade porque alguém disse que eu sou assim. Mas na verdade aceitaram como verdade uma essência artificial de quem eu sou. Você sabe por que Deus tem prazer no relacionamento com a gente? Porque, meu irmão, o novo nascimento e aceitar Jesus é o início da caminhada, não é o final dela. Toda a revelação e a profundidade e o conhecimento do poder de Deus, de quem Ele é e o que Ele pode fazer, só vem com caminhada com Ele, mano. Deus, Ele quer se revelar pra gente de tempos e tempos, numa nova dimensão, um novo nível. A gente começa a entender como Deus se move, o que Ele espera de nós, pra onde Ele quer levar. É por isso que quando a gente conhece e entende a natureza de Deus, a gente começa a se levantar contra tempestades que a gente sabe que não vem dEle. Tem gente que está aceitando tempestade, dizendo: não, foi Deus quem colocou essa doença em mim para tratar o meu caráter. Ei, se você conhecesse a natureza de Deus, você saberia que o teu pai nunca te daria algo que Ele não tem. Se não tem doença nos céus, eu não tenho como te dar uma doença para te tratar. Não faz parte de mim. Pastor, por que acontece, mesmo eu sendo crente? Porque Deus permite. Deus permitir que aconteça é diferente de Deus fazer, ok? Vontade ativa e a vontade permissiva de Deus. Deus permite que algumas coisas aconteçam, não significa que Ele faz todas elas. A gente acredita saber como Ele é, como se move, o que espera de nós, quando na verdade a gente pode estar só familiarizado com a imagem de um Cristo fabricado. Uau, isso é muito forte, cara. De verdade. Se eu me contentar apenas com a forma como dizem que Jesus é, eu jamais me sentirei desafiado a buscar nele as respostas para isso. Você sabe por que grande parte, eu sou pastor de jovens também, entenda isso em nome de Jesus. Grande parte das perguntas dos jovens, dos gabinetes, são: o que eu preciso fazer, o que eu não posso fazer e qual é o chamado que eu tenho. Você sabe o que essa nossa postura está deixando claro? A gente está sempre buscando a resposta nos outros, que Deus já liberou sobre nós. Já está dentro de você a resposta do teu chamado. Já está dentro de você a resposta da tua identidade. Já está dentro de você a resposta a respeito do que você tem que fazer. Mas a gente está sempre querendo que outro entregue, porque é mais rápido. A gente vai no gabinete, às vezes a gente já tem uma decisão tomada, a gente só quer que aquele pastor respalde o que a gente já decidiu fazer. Aí chega lá e o pastor fala contrário do que você estava pensando. O que a gente faz? Cara, eu vou pedir uma segunda opinião. Aí vai no segundo pastor, o segundo pastor concorda e fala: mano, é isso, cara, esse cara é um homem de Deus, mano. A palavra fala sobre isso, cara. No fim dos tempos, ajuntarão pastores para si próprios. A gente só vai querer ouvir aquilo que agrada a gente ouvir. A gente só vai querer sentar para escutar quem fala aquilo que a gente gosta de escutar. Gálatas 4 diz, cara: mas eu digo isso, que o herdeiro, enquanto menino, em nada difere de um escravo, embora seja o senhor de tudo. O que Gálatas está dizendo é o seguinte, cara: vocês como filhos têm acesso, têm direito a toda herança, mas só têm acesso quando se tornarem homens. Tá vendo tudo isso aqui, filho? Tudo isso é seu. Pai, é meu por direito? É tua herança. Eu posso usar? Não, você é menino para isso, calma. É por isso que a fé separa meninos de homens. O processo está o tempo inteiro empoderando a gente para acessar as promessas que Deus tem para a gente. Tem alguém que quer viver as promessas de Deus? Então deixa eu te falar, existe um Jesus selvagem dentro de você, e Ele quer se manifestar. Ei, cara, olha para mim, existe um Jesus selvagem dentro de você, que não se curva às circunstâncias. Se Ele está dentro de você, e se Ele quer empoderar você através do poder do nome dEle, por que a gente vai se curvar então? Tem jovens que ficam deprimidos porque terminaram um relacionamento. Mano, o Deus que você carrega venceu o inferno e a morte. O final de um namoro vai te oprimir, te abater? O Deus que a gente carrega venceu todas as doenças e enfermidades. Um problema financeiro vai abater? Vamos passar de fase, mano.
Eu não vou ficar falando de milagres que eu estou vivendo, porque senão vai parecer que eu estou dando a deixa para alguém me abençoar. Ei, irmão, todo dia eu estou vivendo um milagre diferente, todos os dias. Eu estou até pisando sobre alguns milagres, se é que alguém entende. Entendedores entenderão. Eu estou aqui pregando, aí um casal vieram falar comigo no domingo: pastor, você estava pregando na quarta. Eu falei com meu esposo: eu acho que não tem nada a ver, eu acho que é coisa da minha cabeça, mas eu não sei, eu estou sentindo Deus falando comigo: compra um tênis para o pastor. Compra um tênis para o pastor. Aí eles ficaram assim: amor, será que é coisa da nossa cabeça? Nada a ver. Aí acho que 1 ou 2 dias depois, no meu stories, eles viram que eu estava numa loja e eu botei a foto de um tênis. Eu falei: Papai Noel, eu estou sendo um bom menino, lembra de mim no Natal. Foi uma brincadeira, ok? Papai Noel não existe. Desculpa decepcionar alguns se alguém acreditava ao contrário. Aí ela falou: quando a gente viu aquele stories, a gente falou: amor, cara, era Deus, cara. A gente não estava confuso. Aí eu tô aqui, pisando no meu milagre. Entenda isso. Pastor, a fé... Pode aplaudir, irmão, porque é bonito demais. Pelo amor de Deus. Daí, pastor, você quer dizer que eu tenho que ter fé para ganhar um tênis? Não, irmão. Eu quero dizer que se existe um Deus que se preocupa com o tipo de tênis que você quer usar, não vai se preocupar com o destino que Ele tem para você. Se Ele chega ao ponto de mimar a gente com detalhes tão pequenos, você acha que Ele não vai cuidar dos teus filhos quando eles vierem? Você acha que Ele não vai abrir as portas do college que você quer fazer? Você acha que Ele não vai liberar o visto que você precisa? Ei, Jesus está falando: eu cuido dos mínimos detalhes. Você olha para os lírios do campo, olha como se vestem bem. Nenhum rei vestiu algo tão bem, tão belo como eles. Se eu cuido deles, irmão, não vou cuidar de você? Você está comigo? Preciso terminar, cara, por causa do tempo, mas tem tanta coisa para compartilhar. O Evangelho, cara, tem um convite para nós: nos tornarmos assim como Cristo é. Mas a loucura é: como eu posso me tornar parecido com alguém que eu não conheço? Como eu posso me tornar parecido com alguém que eu não sei quem é? Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Olha essa citação do John Stott: não nos é dada a liberdade de apresentar Cristo parcialmente, como homem, mas não como Deus, sua vida e não a sua morte, sua cruz e não a sua ressurreição, como Salvador, mas não como Senhor, porque o nosso objetivo é ganhar o homem todo para o Cristo todo. O que o John Stott está dizendo é o seguinte: você sabe por que eu lembro que quando eu me converti, uma das coisas que eu mais ouvia, porque eu vim de uma família católica, era: mas e em relação aos crucifixos? Por que vocês têm um problema com os crucifixos? Não tem problema nenhum. A única questão é que pra gente, aquilo ali já foi esvaziado. Não tem sentido o tempo inteiro expor a morte de Jesus se eu não expuser também a ressurreição dele. Porque o que existe mais poderoso não é o fato de um homem ter sido crucificado, é o fato dele ter vencido a morte depois da cruz. Acompanhe isso em nome de Jesus. Pode aplaudir se isso falou contigo. Presta atenção nisso, cara. Olha que louco. Você sabia que milhares de homens foram crucificados antes de Jesus? E a banda pode subir no instrumental, já vou finalizar aqui. Presta atenção nisso. Milhares de homens foram crucificados antes de Jesus. Você sabe o que aconteceu? Nada. Milhares de homens foram crucificados depois de Jesus. Você sabe o que aconteceu? Nada. Entenda isso. A cruz não foi um tipo de morte aplicado só para Jesus. A cruz não era a principal pena de morte, era uma das mais humilhantes. Entenda isso. Então se eu entendo que milhares de pessoas foram crucificadas antes e milhares depois de Jesus e nada aconteceu, uma coisa me chama a atenção: o poder não estava na cruz, irmão. Como assim, pastor? Vai fechar o culto com heresia? O milagre, o poder não estava na cruz, mas estava em Cristo naquela cruz. Porque a chave é quando Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, aquele que se despiu de toda a glória, quando Ele foi conectado naquele pedaço de madeira, se cumpriu a palavra que falava a respeito disso: maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. Ei, a cruz não é o que mudou a história, mas Cristo nela mudou toda a história. E o que Deus está falando para a gente é o seguinte: sabe o que vai mudar a história de uma geração? É quando essa geração passar por essa cruz. É quando a gente entender que a cruz não veio para melhorar quem a gente é. Entenda isso em nome de Jesus. A cruz não veio melhorar quem você é, cara. E talvez esse seja o motivo porque a gente é tão inconstante. A cruz não veio melhorar quem a gente é, e por isso talvez seja o motivo da gente estar na igreja, mas ainda não estar mergulhado em Cristo.
para mim, em nome de Jesus. Eu quero falar algo que pode mudar o teu destino. A cruz não veio melhorar quem a gente é. A cruz veio matar quem a gente é. Porque só quando morrer quem eu me tornei, pode nascer quem Deus sempre quis que eu fosse. E às vezes a gente está assim: Deus, por que tem milagres que não estão acontecendo? Por que tem promessas que não estão se cumprindo? Aí Deus fala: porque eu só posso liberar o novo sobre alguém que já morreu. Você está vivo demais para receber o que eu tenho para te dar. Cara, que loucura, mano. Você está ouvindo isso de alguém que há 13 anos é consumido por palavras que ouviu desde a conversão. Eu estou pisando nessas palavras hoje. Entenda isso em nome de Jesus. Eu não vim para a América com um pires na mão pedindo ajuda para compartilhar o que Deus me deu. Não, eu vim para cá e eu tenho um entendimento. E eu quero em nome de Jesus que você caminhe debaixo dessa revelação também. Eu vim para cá porque eu sou a resposta da oração da geração passada nesse tempo para essa nação. Entenda isso. Jesus, como imigrante, manifestou o maior milagre da história de toda a humanidade. Então não tem a ver com da onde você veio, não tem a ver com a tua geografia, tem a ver com a tua identidade. Entenda isso em nome de Jesus, cara. Eu vim para pastorear uma geração que vai andar de cabeça erguida, entendendo: a minha nacionalidade não veio do Brasil nem da América do Sul, a minha nacionalidade veio do céu. Eu sou embaixador do reino de Deus, e aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Aquilo que Deus liberou sobre mim como herança, eu vou acessar. Eu não estou preocupado, irmão, se o Trump vai construir muro. Eu não estou preocupado se vai ter mudança em relação às leis imigratórias, porque é o Deus que me envia, me mantém, me sustenta. Ei, entenda isso em nome de Jesus. Deus tem projetos para nós nesse tempo. Você não está aqui por engano, você não está aqui por um erro, você não está aqui porque você veio buscar uma qualidade de vida melhor. Ei, existe uma convergência do céu para esse tempo. Deus quer empoderar uma geração para fazer aquilo que nenhum homem poderia fazer. Só que existe uma cruz no meio da história. Jesus está falando: ei, você quer viver as promessas? Aceita hoje o processo. Você quer viver as promessas? Aceita hoje o processo. Se esvazia das tuas verdades para que as minhas entrem. Se esvazie da tua vontade para que as minhas entrem. Se esvazie das tuas ideias para que as ideias dos céus entrem. Ei, se esvazia das vozes ao seu redor para que o som do céu entre. Se esvazia, cara. E aí a gente vai poder manifestar o Jesus selvagem e indomesticável que a gente carrega. Se você quer nisso, fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Se tem alguém que está recebendo, cara, você pode fazer um barulho no teu lugar. Se tem alguém com expectativa para aquilo que Deus está gerando, você pode levantar suas mãos em nome de Jesus. Levante suas mãos, vamos next, vamos next.